O cheiro intenso da carne na brasa já se espalhava pelo ar, anunciando uma reunião familiar que escondia tensões profundas. O chiado da gordura gotejando na brasa se unia ao burburinho das vozes contentes em volta da refeição. Ethan, com sua calma habitual e um sorriso nos lábios, dedicava-se a garantir que cada um dos convidados estivesse bem servido, cumprindo a tradição que mantinha naqueles raros encontros com sua família. Rebecca movia-se com leveza pela varanda, oferecendo bebidas, verificando o gelo e trocando gentilezas com todos. No entanto, seu olhar tinha um foco específico. Nathan estava parado na borda do jardim, conversando com Lucas sobre uma oportunidade de trabalho que havia comentado antes. Ele falava com confiança, descrevendo o grande potencial do mercado imobiliário e as chances que o jovem teria. Lucas ouvia com grande atenção, absorvendo cada palavra como um aluno dedicado a aprender com seu mestre. Mas, enquanto Nathan falava, sua mente discretamente procurava e encontrava os olhos de Rebecca. Não era apenas um olhar qualquer, mas um contato rápido, cheio de significado. Um entendimento silencioso. Uma intimidade que ninguém por perto sequer desconfiava. Rebecca sentiu o coração disparar de repente, como se um segredo proibido tivesse sido revelado. Mesmo que a discrição fosse mantida, ela tentou desviar a atenção, arrumando a louça suja e mantendo a compostura. Mas a presença de Nathan a desestabilizava de um modo impossível de ignorar. Cada vez que ele a encarava com aquela intensidade, parecia haver um elo invisível puxando-a para um risco que ela tentava desesperadamente evitar. Enquanto isso, Ethan, sem perceber o que se passava, servia as últimas porções, chamando a atenção de todos. Sua felicidade era evidente, transbordando de alegria por estar em casa. Seus anos em missões militares o tinham privado do convívio familiar por tanto tempo, que agora, cada momento com seus entes queridos era precioso. "Vamos comer enquanto está quente", exclamou ele com entusiasmo. Dando prioridade ao prato de Lucas, Rebecca aproveitou a movimentação para respirar fundo. Ela precisava se recompor, tinha que agir como uma esposa perfeita e uma anfitriã dedicada. Nathan, contudo, observava cada detalhe de sua atitude. Notou o leve movimento dos lábios dela e a pressão forte dos dedos no copo, pequenos sinais que revelavam muito para alguém que a conhecia bem. Ele bebeu um pouco de sua bebida e mudou o foco assim que Ethan se aproximou. A situação parecia sob controle, mas por trás da calma aparente, segredos antigos pulsavam, tornando a alma de Rebecca ainda mais inquieta naquela noite. O número de convidados diminuiu. O cheiro do churrasco ainda permanecia. Misturado ao frescor da limonada, as pessoas se despediram com carinho, prometendo voltar. Enquanto Ethan começava a arrumar a cozinha, ele parecia em paz, como alguém que finalmente descansava após uma longa e cansativa jornada. Rebecca o olhava de longe, segurando um copo que não iria beber. Sua atenção percorria o ambiente, esperando a oportunidade certa. Nathan. Ela ouviu os passos dele pelo corredor, afastando-se do grupo, talvez indo ao banheiro ou apenas buscando um instante de privacidade. Seu coração acelerou. Momentos assim eram perigosos, mas o desejo de falar superou o cuidado. Ela colocou o copo no balcão e seguiu na mesma direção, tentando passar despercebida. Suas mãos estavam geladas por causa da ansiedade. Ao dobrar a esquina, encontrou Nathan, encostado, esperando por ela. Por um tempo, apenas o silêncio falou. O clima era pesado, carregado de sentimentos não ditos e emoções reprimidas. Rebecca olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. O risco a deixava enjoada, mas ela não hesitou. Precisamos ter mais cuidado, sussurrou, tentando disfarçar o tremor na voz. Nathan inclinou a cabeça, com um olhar intrigante.
Havia um toque de ironia, mas também uma exaustão que não existia antes. Você se preocupa demais, respondeu ele baixinho. Ela soltou um suspiro rápido. Como ele conseguia ser tão indiferente ao perigo? Como agia como se sua vida não estivesse em risco? Ethan voltou. Ele está mais atento. Não quero levantar suspeitas. Nathan cruzou os braços. Observando-a, ele percebeu que aquilo não era apenas medo de ser descoberta. Havia uma indecisão interna que ela evitava confrontar. Talvez a questão seja outra, disse ele, diminuindo o tom de voz. Talvez, com a presença dele aqui, você não tenha mais certeza do que realmente quer. Um frio percorreu a espinha de Rebecca. As palavras ficaram presas em sua garganta. Ela se calou porque, no fundo, ele havia acertado em cheio. Rebecca acordou com uma sensação pesada no peito. O quarto estava tranquilo, exceto pela respiração constante de Ethan. Ele dormia virado para ela, um gesto protetor que só aumentava sua culpa. Ela permaneceu imóvel, observando as marcas do tempo no rosto do marido. Cada linha representava um sacrifício feito por ele e pela família, e lá estava ela, dividida entre o dever e um desejo proibido. Suspirou e saiu da cama com cuidado para não acordá-lo. Na cozinha, começou a preparar o café, buscando conforto na rotina. No entanto, cada tarefa parecia exigir um esforço imenso. Ao pegar o celular, notou a ausência de mensagens de Nathan. Ele sempre enviava alguma provocação ou um bom dia. Agindo como se fossem apenas conhecidos, o silêncio a angustiou. Ela tentou se convencer de que a distância era boa, mas a falta dele a consumia. Ethan percebeu sua agitação. Ele a observava entre os goles de sua bebida, notando sua mente distante. Rebecca não sabia se estava sendo transparente ou se ele a entendia perfeitamente. Você parece distraída hoje, comentou ele. Sem desviar os olhos do jornal, ela forçou um sorriso. É só o cansaço da festa. Ethan não respondeu de imediato. O tamborilar de seus dedos na mesa indicava que ele estava pensando. Achei que meu retorno traria mais felicidade para você. O tom não era de acusação. Era uma observação simples, mas feriu Rebecca profundamente. Ela tentou formular uma resposta, mas o som de uma nova mensagem a interrompeu. Seu coração deu um salto. Ela escondeu a tela rapidamente para que o nome de Nathan não fosse visto. Sentiu o rosto esquentar. Estou feliz. Mentiu. Com a voz embargada, Ethan apenas concordou. Como se estivesse guardando aquela informação para usar depois, Rebecca correu para a pia. Suas mãos tremiam. O marido estava ali, dedicado. Enquanto ela reagia a uma mensagem que nem tinha lido por completo, ela estava dividida entre duas realidades. Subiu para o quarto e finalmente abriu o recado. Preciso te encontrar hoje. Era uma ordem. Um convite que a deixava sem ar. Ela hesitou ao ouvir os passos de Ethan na escada. Ele confiava nela. Sem pensar nas consequências, ela digitou o local e a hora 16 horas. Apagou o rastro da conversa na mesma hora. Sua consciência disparou um alarme. Uma última chance de desistir e escolher a segurança, mas o impulso por algo que não conseguia nomear a arrastou. As horas seguintes foram torturantes. Cada segundo era um lembrete da traição iminente. Ela fingiu normalidade, cumprindo afazeres fora de casa. Mas seu destino estava selado. Logo, ela estava no carro, afastando-se de Ethan, indo em direção ao lugar onde as máscaras caíam. O hotel era discreto, perfeito para quem desejava passar despercebido. Estacionou em um local isolado e entrou com a cabeça baixa. A recepcionista, já acostumada, apenas indicou o caminho com um gesto sutil. Rebecca subiu os degraus, sentindo o peso da sua decisão. Diante da porta, a hesitação durou pouco. Nathan abriu antes mesmo que ela tocasse a madeira. O olhar dele,
A absorveu com uma força que cancelava o mundo exterior, sem palavras. O beijo aconteceu. Foi apaixonado. Urgente. Mas com uma tensão diferente. Ao se afastarem, Rebecca notou a seriedade em seu rosto. O que houve? Perguntou. Ainda ofegante. Nathan bagunçou o cabelo. Buscando organizar os pensamentos, ele sempre foi direto. Mas agora parecia pesar o impacto de suas frases. Não aguento mais essa situação. Declarou. Não quero ser seu segredo. O sangue de Rebecca gelou. O que você quer dizer? Nathan se afastou, mantendo uma postura firme. Eu exijo uma decisão. Ela ficou chocada. Decidir, ele confirmou. Sim. Ou ficamos juntos de vez. Ou damos um fim a isso. O ambiente pareceu diminuir. O pavor a dominou. Ela sabia que esse ultimato chegaria. Nathan não viveria nas sombras para sempre. Mas saber não significava estar preparada. Naquele instante, a incerteza era sua única verdade. Rebecca saiu do lugar como se estivesse fugindo de um desastre. O volante tremia em suas mãos. A dinâmica havia mudado. Nathan queria a luz do sol. As palavras dele ressoavam: escolha um lado. Ela não tinha a resposta. Era como andar na beira de um precipício. O caminho de volta foi confuso. Um turbilhão de moral e desejo. Ao parar o carro na garagem, tentou recompor a expressão. A casa estava em total silêncio. Ethan estava no sofá, olhando para a televisão, mas sem realmente assistir. Onde você estava? A pergunta foi calma. Sem acusação explícita, Rebecca inventou desculpas sobre tarefas na cidade, buscando abrigo na cozinha. Ao tentar beber água, o copo quebrou, revelando seu nervosismo. Droga! Exclamou, sentindo a vergonha queimar. Ela queria correr para o quarto, mas a voz de Ethan a parou. Rebecca. Havia uma nova gravidade em seu tom. Ela se virou devagar. Ele a encarava com uma profundidade incômoda. Seu comportamento está diferente. A frase foi direta. O ar sumiu. Ele não podia saber, ou podia. Tentou disfarçar com uma piada sobre exaustão, mas Ethan não cedeu. Ele a analisava como um mistério. Rebecca sentiu-se sufocada. Balbuciou algo e subiu. Trancando-se no quarto para evitar o peso esmagador da culpa, ela não suportava a ideia de perder a segurança. Nem de perder Nathan. O que ela ignorava era que, no andar de baixo, Ethan já compreendia a verdade. Ele havia notado sinais que não podiam mais ser ignorados. Pela primeira vez, ele considerou o término. O silêncio nunca pareceu tão alto. Rebecca foi para o banheiro. Deixando a água correr para abafar seus próprios gritos internos, o espelho mostrava uma imagem de alguém que ela não reconhecia. Havia uma dúvida angustiante, e se ele descobrir tudo, ela tentou se acalmar. Mas a percepção de que havia perdido o controle era inegável. O jeito como Ethan a olhou dizia que ele sentia a mudança. Quando o celular vibrou, ela esperava Nathan. Mas a mensagem era do marido, que estava a poucos metros dali. Precisamos conversar agora. Na sala, o terror se instalou. Ela tentou ensaiar uma expressão neutra, mas a farsa tinha chegado ao fim. Desceu as escadas sentindo o peso de cada degrau. A sala estava escura. Ethan estava lá. Com a postura de quem já havia tomado uma decisão, Rebecca tentou uma última tentativa de normalidade. O que aconteceu? Ethan a fitou. Naquele momento, as palavras se tornaram desnecessárias. Ele tinha a evidência. Não havia fúria explosiva. Apenas o olhar de quem havia desistido de lutar. Ele colocou uma fotografia sobre a mesa. Era ela e Nathan. Em um instante íntimo em frente ao hotel, o mundo de Rebecca ruiu. Como ele conseguiu aquilo? Quem o seguiu? Ela tentou falar. Mas ele a silenciou com um gesto. Não quero desculpas. A voz dele era o prenúncio de uma tempestade. O desespero a dominou.
Ethan. E o teu? Ele tirou a aliança, colocando-a ao lado da foto. Você já escolheu. O choque a deixou imóvel. Ele se dirigiu à saída. Pegando as chaves. Por favor. Ele parou na porta, sem olhar para trás. Eu sempre soube. E partiu. O vazio que ficou era total. O que era paixão virou ruína. Ela percebeu que havia estragado tudo. Rebecca tentou ligar para Nathan com as mãos tremendo. O pânico a dominava. Ao ser atendida, sua voz mal saía. Ele descobriu tudo. Nathan demorou a reagir. O que Ethan sabe? Ele tem provas. O silêncio do outro lado estava cheio de medo. Alguém nos fotografou. Soluçou ela. Nathan entrou em pânico. Droga! Repetia ele, andando pelo escritório. Então, o horror aumentou. Rebecca! Ethan está aqui na minha frente. Ela parou. O carro dele está parado na calçada, as luzes apagadas, mas a presença é clara. O que ele está fazendo, ele só está esperando. Murmurou Nathan. O tempo parou. Ethan permaneceu ali por 1 hora. Uma sombra ameaçadora. Nathan observava pela fresta da cortina, sentindo a pressão crescer. O que eu faço? Perguntava, sem saber o que fazer. Do outro lado, Rebecca afundava em desespero. De repente, o veículo se moveu. Ethan desceu com uma expressão pesada. Ele não buscava briga. Buscava encerrar um ciclo, caminhou até a entrada e tocou a campainha. Nathan. Sem opção. Abriu a porta. O confronto foi silencioso. Ethan o olhou com um desprezo que doía mais que um golpe físico. Não houve gritos. Ethan apenas balançou a cabeça em negação. Um sinal de profunda decepção e vergonha pelo outro. Virou as costas e desapareceu na escuridão. Nathan ficou ali, sentindo o peso da sua própria irrelevância. Horas depois, Ethan voltou para casa. Encontrou Rebecca devastada no sofá. Ele não hesitou. Arrume suas coisas e vá embora. Ela implorou por uma conversa, mas ele estava irredutível. Você tem 60 minutos. Para onde eu vou? Perguntou ela, chorando. Você sabe exatamente o seu destino, respondeu ele, subindo as escadas. Ela arrumou suas coisas em meio ao silêncio da derrota. Deixou a casa que ajudou a construir. Sem direção, o tempo passou e o divórcio se concretizou. O filho escolheu o pai depois de saber a verdade, e Nathan, ele virou uma lembrança amarga. A paixão que parecia tão essencial perdeu todo o seu encanto diante da dura realidade. Rebecca terminou seu caminho sozinha. No final. Restou apenas o eco de seus erros. Olá. Agradecemos por ter acompanhado nossa história. Se o relato tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se e ative as notificações para nossas próximas narrativas. Até logo!